Muito bem, estamos aqui com o livro Um Vermelho Encarnado no Céu, capítulo 6, sobre os triângulos alienígenas, na página 86, no primeiro parágrafo, tem um caso, são vários casos nesse capítulo, nós estamos pegando aqueles mais de maior destaque. 12 de abril de 1977, os moradores da fazenda Ripenston tiveram uma experiência incomum. Pauline, esposa de Bill Combs, voltava da cidade de Caron, seu filho de 10 anos e suas gêmeas de 8. Ela vinha devagar com o carro quando uma luz surgiu ao longe. Dava a impressão de vir direto ao veículo como se fosse bater de frente, mas passou por cima fazendo as crianças encolherem a cabeça. O menino Caron acompanhou o trajeto, olhando no vidro traseiro e gritou para a mãe dizendo que a luz parecia uma bola de futebol amarela. Notou que um facho concentrado de luz cinzenta vindo da parte inferior da bola projetava-se no ar como lança, batendo a ponta luminosa no chão e espalhando-se como se fosse uma tocha brilhante de cabeça para baixo. Bem lá na frente, a bola mudou de direção, fez uma curva no céu e veio de novo para cima do carro, agora pela traseira. Que horror, hein? Chegou rapidamente, ficou lado a lado com ele, movendo-se na mesma velocidade. A estrada era estreita, apenas um trecho exclusivo da fazenda, sem escape, não havia o que fazer senão seguir em frente. Pauline não teve dúvida, tinha que fugir. Ela queria ficar livre do perseguidor, então pisou fundo no acelerador. O velocímetro assinalava 150 km por hora. Na passagem de uma ponte de madeira ouviu-se um barulho enorme. As crianças se puseram a chorar. Pauline estava desesperada e a bola voava ao lado do carro. O carro também parecia voar, mas de súbito algo aconteceu. A bola sumiu e o carro amorteceu. Os faróis apagaram e ele morreu. Andou um pouco mais e parou no meio da estrada. Apavorada, ela agarrou as crianças e saiu correndo, chutando cascalhos, pisando em poças d'água. A bola de luz não se deteve, veio atrás. Ela passou a porteira como um foguete, correu desvairada e entrou em casa, quase levando a porta junto. Bill notou o desespero da esposa. Tem um UFO lá fora querendo me pegar, ela gritou. Ainda deu tempo de o marido ver pela janela o UFO distanciando. Não havia o que fazer, senão acalmar a família. Foi o que ele fez. Relatos como esse eu já ouvi de moradores de Brasília na década de 80, que contavam, alguns eu conheci pessoalmente, que contavam que tinha algumas estradas que davam acesso à capital do Brasil, Brasília, que em determinada hora da noite acontecia de serem perseguidos por uma bola de fogo ao lado do veículo. Bom, continuando aqui já na página 87, no primeiro parágrafo. Quando o susto passou, Bill e seu filho mais velho, Clinton, foram ao carro. A parte mecânica estava em bom estado, mas a elétrica teve que ser refeita. Os fatos insólitos prosseguiram na fazenda, e na metade daquele ano, quando o verão terminou, Bill tinha trocado 2 televisões e 5 vezes de carro. Os veículos eram usados, mas isso não era normal. A perseguição dos UFOs não se deu somente com Pauline, mas aconteceu também com Deborah Swan. 2 dias depois, a 14 de abril, a garota tinha 13 anos e morava na outra ponta do triângulo de Santa Brides, na cidade de Erbenston. Eram 6:30 da tarde quando ela e as amigas foram brincar mais distante no parque e viram o UFO brilhante no céu. Da turma, 2 meninas ficaram com medo e voltaram, mas as outras prosseguiram. Débora disse mais tarde, nos campos à frente havia algo incomum. Eu nunca tinha visto nada parecido. Pensei que os meus olhos estivessem me traindo, mas não. O que mais chamava a atenção era a cor de prata, muito brilhante do objeto. Ele tinha forma redonda como a de uma bola e fazia os mesmos movimentos em todas as direções, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Conforme nos movíamos, a bola também se movia. Então ficamos com medo e voltamos correndo, o mais depressa possível, sem olhar para trás. As outras meninas disseram o mesmo, confirmando o relato de Débora. A exemplo do verificado antes, estava comprovado que o UFO perseguia as pessoas. E aí teve um determinado episódio que a família estava assistindo televisão, já era 11:30 da noite, um clarão acendeu a janela, e eles observaram aquele intenso brilho. E aí ela chegou até a pensar que ela estava ficando doida, né? Ela falou, não é possível que eu estou vendo essas coisas.
E aí, cerca de 1 hora depois, enquanto passava um filme, a televisão começou a chiar e Bill, o marido, olhou em direção à janela e ficou estarrecido. Um rosto estranho. Um ser de tamanho medonho, quase 2 metros de altura, usava um traje branco, seu rosto estava coberto por uma viseira negra, a criatura parecia interessada na televisão. Apavorado, telefonou ao administrador da fazenda e foi aconselhado a chamar a polícia. O administrador da fazenda, em vez de ir lá, né, deve ter ficado morrendo de medo. Além disso, telefonou para o ufólogo Randall Poole, que associou o aparecimento da nave ao clarão da sala, com o humanoide na janela, e disse que a criatura poderia ser um dos operadores da nave. Poole também achou prudente chamar a polícia. Nesse meio tempo, chegou ao chalé o administrador Evison, acompanhado de policiais. Tudo foi vasculhado, mas o intruso não foi mais visto. Passaram-se 3 semanas, as gêmeas brincavam de pega-pega na grama do jardim, quando viram passar calmamente a distância dos 15 metros uma criatura estranha. As 2 meninas de 8 anos não poderiam inventar uma história daquela e sustentá-la por muito tempo, mas cada qual falou com certeza do que vira e descreveu a figura com mais detalhes do que o Bill fizera, dando outros pormenores. No final, a entidade se esfumou no ar, desaparecendo subitamente de vista. Em razão da insólita desaparição, considerou-se depois a possibilidade de a criatura ter entrado num portal e saído em algum universo paralelo de vibração mais sutil. Se fosse assim, talvez estivesse mais perto do que todos imaginavam para entrar e sair do espaço terrestre com tanta facilidade. Bom, havia possibilidade, algumas pessoas, quando estávamos fazendo um estudo sobre esse livro, num determinado centro espírita daqui de Guarulhos mesmo, mas isso já faz uns 10 anos atrás, 2013, sim, já faz mais de 10 anos, na época. Perguntaram, poderia ser então ser de antimatéria pela facilidade na qual ele se desmaterializou, digamos assim? Veja bem, os seres de antimatéria não são de gás. Nesse caso, essa desaparição poderia tanto ser um ET sólido quanto um de antimatéria, porque ambos moram na 4ª dimensão e eles passam para a 4ª dimensão a hora que querem, voltam de lá para cá a hora que bem entendem. Então, o fato dele desaparecer com facilidade não indica que é de matéria ou de antimatéria. Tem um trecho aqui já na página 92 interessante para a gente analisar. O que o Pedro de Campos coloca assim: o invólucro corporal de que o espírito se serve varia segundo a constituição físico-química de cada globo. Na Terra, é um corpo de carne e osso humano. Fora dela, quando o aparato é ainda denso, chamamos de ET sólido, entidade humanoide extraterrestre. Todavia, se a bioforma for menos material, ultrafísica, originalmente invisível aos olhos do homem, chamamos essa entidade de ET de antimatéria, para diferenciá-la da entidade sólida e também do espírito. O ET de antimatéria é um ser de outra dimensão, um tipo menos material que o homem. O termo menos material não significa ter menos matéria, mas sim que ela seja mais leve, mais sutil, mais rarefeita. A bioforma assim constituída é mais dinâmica que as partículas de energia e vibração intensa. Quando vinculado a um orbe planetário, o invólucro corporal do ET de antimatéria é proveniente do substrato de partículas emanadas da própria esfera planetária. Vive numa outra dimensão do espaço-tempo, diferente de tudo conhecido na Terra. Por isso, não há termos adequados de comparação para defini-lo. Os espíritos codificadores foram unânimes em dizer que o corpo menos material faz estadia nas regiões etéreas de alguns planetas solares, onde ali vive e evolui no regime de pluralidade das existências. Aí surge aquela grande confusão, né? Porque as pessoas elas ficam confundindo o ET de antimatéria, que é chamado muitas vezes de ultraterrestre, com o desencarnado. O desencarnado ele tem determinadas características que ele conserva e ele não pode muitas vezes interferir nesse mundo, porque ele não tem mais o corpo físico, ele precisa de um intermediário. Já o ET sólido, o ET de antimatéria, eles não precisam muito de intermediário para intervir nesse mundo, não. Até porque eles habitam no mundo da 4ª dimensão e lá eles têm um elemento a mais que os diferencia, que é o elemento do tempo. Aqui no mundo sólido, na tridimensão, nós temos comprimento, largura e altura. Lá, além do comprimento, largura e altura, eles têm a dimensão do tempo. Isso tem um grande diferencial porque eles podem ir e vir para onde quiserem, quando quiserem, alterar determinados cursos da história, mexendo nos registros acásticos
do planeta ou do orbe que eles tiverem. Então isso é uma questão bem delicada, que requer um certo estudo antes das pessoas saírem acusando os ETs de antimatéria de serem elementais ou seres angelicais. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, eu digo aí que vocês, peço que continuem conosco, se inscrevam no canal, dê uma forcinha pra gente e acompanhem o nosso trabalho, tá bom? Que Deus lhes abençoe, muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.